Bom, boa noite. Então, vamos iniciar nosso encontro de hoje, né? O nosso projeto de extensão, IFES, parceria com a MOA, ações que garantem o futuro. Tá? Nossa quarta aula, nosso quarto encontro, carteira previdenciária com ações. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ligar a câmera aqui. Pronto, vou colocar aqui na parte de baixo para poder ampliar a tela. Bom, me descrevendo aí, para quem tiver necessidade, né, visual, eu estou de óculos, né, hoje novamente, uma camisa preta, tá? Só dá para ver basicamente a parte alta dela, já que aparece praticamente meu rosto todo. Tá? E eu tenho cabelos pretos mesclados com grisalho. Minha pele é branca, meus olhos castanhos claros. Tá? Então vamos lá. Eu novamente aí, para quem já assistiu os outros encontros, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, passando aqui. Recapitulando, tá? No caso, eu já conversei outras vezes aí. Um pouquinho, está tocando aqui, eu vou deixar aqui aberto por enquanto. E hoje também, mais uma vez, professor Vicente convidado para poder... seja bem-vindo aí, Rodolfo. Professor Vicente convidado para poder explanar sobre a experiência dele em investimentos. Vamos ver se hoje ele consegue conectar a internet, tá bom? Então, vamos lá. Então, palestrantes, fiz a apresentação. Tá, o professor Vicente, né, que eu tinha falado da outra aula, ele tem bastante experiência, tem décadas de experiência no mercado, investindo, não especificamente em ações de dividendos, mas com investimentos em geral. Então, achei legal trazer essa humanização, né, com a professora Bruna, o professor Tiago. Mas já conversei com eles também para eles gravarem vídeos e eu poder colocar no grupo de WhatsApp para quem está acompanhando aí esse projeto nosso, tá bom? Então, trazer um pouco de prática para essa teoria que nós estamos falando aqui. Bom, o que nós vimos aí semana passada? Nós vimos a questão do como você... as habilidades, né, que você tem que ter, um mindset que você tem que ter como investidor, tá? Que é talvez a parte principal nos investimentos. E agora, vamos partir para a próxima etapa, que é efetivamente montar a carteira de dividendos. Bom, começando aqui com a nossa poesia, né? E para a próxima etapa do projeto, para os próximos módulos, eu vou pedir para alguém de literatura para me ajudar, né? Então, peço desculpa aí, eu procurei uma poesia que tivesse a ver com o assunto que nós estamos vendo, tá? E aí nós temos essa de Cecília Meirelles, Cântico 13. Cântico 13. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Tá? Mais uma vez, lembrando, e principalmente lembrando, porque semana que vem nós vamos começar a etapa do método de saúde Okada do nosso projeto. Então, as 2 últimas semanas do nosso projeto, nós estaremos vendo como melhorar a saúde de uma maneira muito agradável, diga de passagem, entre elas, entre os métodos usados, usando a arte. Tá? Então, por isso, a gente está sempre aqui colocando uma poesia para poder retratar o assunto que nós vamos tratar. E aqui eu achei interessante essa poesia, a questão de renovar-se, renascer-se, né, em si mesmo. Tá? Sempre está procurando melhorar. Isso aí, para mim, é na vida. Isso é importante. No mercado financeiro nem se fala, porque ele é muito dinâmico. Né? Você tem os melhores cérebros do mundo,
né, olhando esse mercado, né? Quem não quer ganhar dinheiro, não é isso? Então, sempre estudando, sempre mudando conceitos, aprimorando, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica o seu braço para semear de estudo. Por outro lado, depois destrói os olhos para criar novas visões, né? Destrói os braços para esquecer de colher, lembrar novamente de semear, ser sempre o mesmo, sempre outro, ou seja, sempre mudando, deixando bom e aprimorando o que não é tão bom, né? Melhorando o que já é bom, mudando para outra pessoa, né? Mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo, né? Sempre se melhorando. Isso aí, achei bacana essa poesia, tá? Então vamos continuar aí. Aqui, Confúcio, achei bacana. Se você planeja para um ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, Confúcio, séculos atrás, né, um pensador oriental, e achei muito bacana, porque eduque uma criança. O que nós estamos fazendo aqui é criar uma mentalidade para 5, 10, 20, 30, 40 e por aí vai. Então, talvez não tenhamos aí... tem várias idades aqui que estão participando. Talvez não tenhamos 40 anos, mas tenhamos 5, 10. Talvez não tenhamos 40 anos, mas tenhamos 20 anos. E talvez tenhamos 40 anos pela frente. Tá? E aqui, 100 anos, acredito que vai ser difícil, né? Algum de nós viver mais 100 anos, mas tem pessoas que já estão vivendo 100 anos. Quem sabe os filhos de vocês aí, né? Meus netos possam aí aproveitar disso tudo que nós estamos discutindo. Então, a questão é pensar de uma maneira mais construtiva, mais alicerçada. Você precisa de tempo, né? Então, a colheita do arroz é muito importante. Todo ano tem. Uma árvore também, mas você tem que planejar o quê? 10 anos. E a formação de uma pessoa demora anos, anos e anos, né? Mas também é um planejamento mais amplo, um planejamento assim como da árvore em relação ao arroz. Você tem uma durabilidade da árvore muito maior do que o pé de arroz. Você tem os efeitos da educação de uma criança muito mais duradouros do que uma árvore, a vida de uma árvore. Então, achei interessante. O tempo é um fator importante em tudo na vida, inclusive no investimento. E para quem quer seguir no mercado financeiro, pelo menos da maneira que eu acho mais segura, né, é um planejamento de 100 anos. Né? Claro, como eu falei, quanto mais tempo, melhor. Eu não tenho mais 100 anos pela frente, mas a ideia é você olhar lá na frente. Então, quando eu comecei no mercado financeiro, há 5 anos atrás, eu mirava 15 anos, já passaram 5. Tá? Meus resultados estão bem de acordo com o que eu esperava. Eu ainda tenho mais 10 pela frente aí, pelo menos. Chegando a 10 anos, que, né, a gente não sabe o futuro, mas, teoricamente, eu ainda tenho idade para viver mais 10 anos. Chegando a 10 anos, eu faço o quê? Refaço essa meta. Né? E aí boto mais 5, mais 10 anos, e assim vai. Tá? Então, o investimento nosso é um investimento solitário, um investimento de paciência. Tá? Bom, o que são ações? Então, nós temos aí, que vai ser a menor parte do capital social de uma empresa. Essas definições são baseadas num livro bem interessante, tá, no final da nossa bibliografia, que é Você Investidor, é da editora Empíricos, né, da Empíricos Casa de Análise. Tá? Inclusive, é interessante para quem está começando, procura uma casa de análise aí que você possa assinar. Assinatura R$5 por mês, você tem direito a uma carteira de dividendos, por exemplo. Aí tem vários, tem a Nord, tem a Empíricos, tem a Vicente Guimarães, tem a Capitalizo, são boas casas de análise, Suno. Então, tem boas casas de análise, você paga um valor bem acessível por mês para ter acesso às carteiras que eles selecionam e os relatórios que eles passam, né? E dentro da carteira você pode escolher suas ações, tá? Então, agora, o que eu estou explicando para vocês não tem obrigatoriedade disso, tá bom? Só estou falando que não é uma coisa ruim você ter uma casa de análise, não. E principalmente que elas são isentas no seguinte ponto, você está pagando para dar indicações.
Tá? Você tem um corretor, aí entra em um conflito, né? Você pode investir, vou falar daqui a pouco, através de corretora, tendo um agente de investimento, uma pessoa que vai te orientar como fazer o investimento. Só que ele ganha percentual em cima do que ele te indica. Esse é o problema. Aí a gente cai naquilo que a gente conversou sobre o banco. O problema é que o banco lucra em cima dos piores serviços que são oferecidos em termos financeiros. E é isso que ele te dá. E quanto pior o serviço que ele te vender, mais ele lucra. Ou seja, tem um conflito de interesse. Eu, particularmente, gosto dessas casas de análise, que você paga pela análise que eles te dão, não pelo que você vai comprar. Então, por isso dá uma isenção maior para você acreditar no que eles estão falando. Ou seja, eles não estão falando só para te vender, que eles vão te vender a ação que você vai comprar. Eles estão te vendendo os relatórios. Bom, então vamos lá. Então, você pode pensar que a ação é um pedaço da empresa. Se pegar a empresa e dividir no total de ações, né? Cada pedaço daquilo que você dividiu, que tem a representação de uma ação, é como se fosse o vale, né? do comprovante do pedaço da empresa, a ação. Tá? Então, a empresa ela é feita disso daí, empresa de capital aberto, né? Empresa de capitais fechado. A gente está se baseando na de capital aberto, na Bolsa de Valores. Bom, aqui nós temos no mercado as units, tá? As ações preferenciais, as ações ordinárias. Principalmente são essas. Existem outros também, chamados secundários, tá? Mas basicamente são essas três. As units, na verdade, são misturas de preferenciais e ordinárias. Eu não compro, sempre que possível não as compro. Às vezes vale a pena ter um de liquidez, ou seja, elas são mais fáceis para vender e comprar. Tá? Mas é muito difícil ser essa situação, então eu compro ordinária ou preferencial. Já adianto que eu compro a que está mais barata, tá bom? Geralmente eu compro a que está mais barata. Tá? Agora, em casos bem específicos, para dividendo, segue essa regra, mais barata você compra. Tá bom? Eu, particularmente, alguns investimentos que eu tenho são empresas que estão passando dificuldade ou não estão tão bem valorizadas, eu compro ordinária, porque são as ações que são compradas por algum outro investidor. Uma outra empresa, por exemplo, vai comprar, fazer uma fusão. Então, vai valer mais a pena você ter ordinário. Vai ser bem particular. No geral, você vai seguir qual regra? Compra a mais barata. Mas eu vou explicar a diferença entre elas aí. Bom, o que são ações ordinárias? São as que dão direito a voto nas assembleias dos acionistas. Então, periodicamente, tem a assembleia dos acionistas para deliberar sobre assuntos e vota quem tem ação ordinária. Tá? Existe uma classificação de segurança, vamos dizer, no mercado financeiro. E as ações do novo mercado, que é considerado o top de segurança, só podem ser ações ordinárias. Aí, já para polemizar, né, eu já coloco aqui que as da Americana estão no novo mercado. Tem esse ticker. Ticker é esse número que vem aqui, né? Então, o ticker da Americana, desculpa, o ticker é esse conjunto aqui, letras e números. Então, Americanos é AMER3. Esse aqui é o ticker da loja Americana, que é uma ação ordinária que ela já está no novo mercado. E o novo mercado só pode emitir ação ordinária. Então, seria o auge da segurança, entre aspas. E vocês estão vendo aí que a Americana foi vítima de fraude, quem tem as ações da Americana. Então, tem a desvalorização, está no gráfico aqui. Tá? Vou até tirar aqui para vocês verem melhor a queda, né, das ações da Americana, despencou, né, nesse ano 2023, por causa dessa fraude contábil. Tá certo? Ô, Gustavo, seja bem-vindo aí também, cara. Tá? Vocês têm a vontade aí, Gustavo, Rodolfo, para falar, Rodolfo quiser pontuar qualquer coisa, você pode falar também, fica à vontade, tá certo? E você também, Gustavo, quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, tá? Quando eu coloco aqui, deixa eu até ver aqui, só um pouquinho. Boa noite, tá bacana, legal. Então, vamos seguir aí. Fique à vontade, então, aí. Então, aqui o caso, coloquei para polemizar mesmo, né? Tá na mídia atualmente americana, estava no novo mercado, nem por isso ela estava cheia de falcatrua lá dentro. Então, não é por isso que você vai escolher uma ação, tá? Está no novo mercado, ser ordinária e tal. Bom, mas continuando aí. Essas ações, elas têm tag along. O que é isso? Se vê uma empresa e faz uma proposta de aquisição, o minoritário ele tem direito de receber 80% do valor que foi oferecido aos majoritários. Tá? Então, seria uma proteção aí, que não sei se vale tanta pena aí, né? Só para ter ação ordinária, não. Ações preferenciais.
dão prioridade no recebimento de dividendos, tá? O ticker delas é 4, tá? Se a gente colocar aqui, é 3 da ordinária e 4 da preferencial. Ou no reembolso de capital, caso uma companhia seja liquidada. Aí eu coloquei entre parênteses também para aproveitar, né? Mas garantem o recebimento? Não, não garante, né? O recebimento. Então, eu não vejo vantagem de ser ordinário, preferencial, se você compra que tiver mais barato. Por que as ações de dividendos vencem? Então, daqui a pouco nós vamos ver isso daí, tá? Isso aqui eu deixei já a pergunta, porque as preferenciais pagam dividendo, né? Bom, aqui eu dei um exemplo de um fracasso que eu tenho, tá certo, gente? A gente não tem só sucesso, não. Eu tenho um fracasso por enquanto, que eu não vendi, tá lá esperando dias melhores, se eles vierem. Mas eu comecei a comprar a Oi, eu tenho 70% de perda na ação da Oi. Eu comecei a comprar uns 50, despencou, aí já fez junção, né, de ação e tal, já, esse valor aqui de R$3, ela já com agrupamento, né, de ações. E não diminui, né, nem aumenta, nem diminui o prejuízo, não. Então, já estou com 70% de prejuízo nela, mas deixa ela quieta lá. Mas também foi uma tese de risco, eu investi sabendo que ela até diz. Por quê? Porque a Oi, se ela conseguir se recuperar, né, ela estava em recuperação judicial quando eu comecei a comprar, ela saiu e logo voltou, tá bom? Se ela conseguir se recuperar, ela vai ser uma boa pagadora de dividendo. A gente vai ver os setores que pagam bons dividendos, telecomunicação é um deles, tá? Então, essa foi minha aposta. Eu coloquei um dinheiro assim, que eu olho lá, claro que ninguém pode perder dinheiro, mas não me dói muito. Mas tem que pensar isso aí também. Foi uma aposta, literalmente. Que eu estou fazendo ainda, porque está lá ainda, não vendi minhas ações. Mas hoje é um fracasso que eu tenho, né? 70 e tantos por cento de prejuízo. Vamos lá, vamos continuar. Bom, das ações preferenciais, você pode ter uma dessas 3 vantagens aqui, tá? Pelo menos 25% do lucro líquido dela sendo pago com dividendos. Ou o direito de receber pelo menos 10% a mais em dividendos que as ordinárias, que a ação ordinária também paga dividendo, tá? Então, a preferencial tem aqui, se não está pagando 25% do lucro líquido, ela pode ter a vantagem de pagar 10% mais, né, de dividendo que as ordinárias, que é o ticker 3. Ou também ter as mesmas condições de tag along, né, que tem a ordinária, 80% do tag along. Uma das 3 só, tá bom? Então, efeito prático, sinceramente, na minha vida, desses 5 anos, não fez nada disso aí também, não. Tá? Até porque a gente sabe que a lei não significa ser cumprida, né? No caso de uma falência, por exemplo, igual eu falei. E tem uma regra para receber também, né? Na falência lá. Tem o governo recebe primeiro, tá? Depois vem os fornecedores, aí depois trabalhista, enfim, tem toda uma regra, cara. Então, é bem complicado você contar com isso daí que tem preferência de receber, no caso de uma falência, ação de dividendo, tá? Então, por isso não se preocupa muito com isso. Eu, particularmente, não me preocupo muito com isso, não. Eu procuro ver se a empresa é boa ou não, se a gestão dela é séria ou não. Muito mais preocupado com o histórico da empresa, de honestidade, de quem a está dirigindo, do que está no novo mercado, ou se tem tag along, ou se não tem. Bom, como investir na bolsa? Então, já até adiantei. Você pode ter um corretor, você vai ter que abrir uma corretora, tá? Alguns bancos hoje até oferecem. Eu mesmo tenho conta na Caixa e eles ofereceram a oportunidade de eu comprar, né, o home broker, né, comprar através do aplicativo da Caixa. Mas eu nunca usei, porque quando eu comecei a investir só através de corretora, e eu abri conta em corretora e tem conta em corretora, tá certo? Eu pego o dinheiro, então, eu vou comprar minhas ações, transfiro para a corretora e da corretora eu compro as ações. Eu seleciono as ações e compro. Ou você pode abrir uma corretora, conta numa corretora, e ter um corretor que vai te auxiliar. Tá? Então, tanto um quanto dois, você depende de ter a conta na corretora. Tá certo? Só que você vai ter um corretor, tem corretor que vai cobrar, por exemplo, R$15 por compra de ação. Tá? Mas aí nesse dinheiro está incluído a comissão de um corretor que vai auxiliar, você vai trocar ideia com ele, tá? Ele vai explicar das ações, etc. E você também vai poder fazer diretamente, que é mais barato. Eu faço diretamente porque eu decidi estudar. Como falei com vocês, há 5 anos atrás eu resolvi estudar o mercado financeiro, eu não tenho formação, sou químico,
não tenho formação nenhuma no mercado financeiro. Tá? Eu comecei a fazer cursos, fiz curso de 1 ano para estudar sobre balanço de empresas, investimento em bolsa. Depois fiz mais 1 ano especificamente para small caps, que é um tipo de ação, né? São pequenas empresas, vamos dizer, né? E depois eu fiz mais 1 ano, aí eu fiz especificamente de um MBA de finanças, para poder entender mais. Fora aí, você vai colocar pelo menos 70 livros de investimentos que eu já li e acompanhei, horas de YouTube, estudando, vendo vídeos, né, de educadores financeiros, e mais várias horas de conversando com pessoas do mercado, pessoas que investem, enfim. Então, isso aí continua, tá bom? Mas eu não resolvi só porque é mais barato eu aplicar diretamente. Tá? Eu comecei no fundo também, desculpa. O primeiro ano meu foi no fundo de investimento. Eu fui estudando, mas eu abri um fundo de investimento. Tudo eu tirar do fundo de investimento. Porque o corretor que me auxiliava, cara, eu não sou um milionário, né? Todo mundo sabe disso daí. Então, o que faz? Os caras mandam o estagiário te atender, tá? Então, até vou dar uma real para vocês. E quando eu conversava com ele, eu via que, putz, o cara tinha formação, mas você via que não era o top das galáxias, né? E algumas coisas que eu perguntava, simplesmente ele mandava para mim os relatórios que ele mesmo recebia. Aí eu falei, cara, para ler relatório, cara, eu leio sozinho. Então, por isso que eu assinei, eu tenho assinatura de 2 empresas de pesquisa, fora eu mesmo estudo para fazer minhas análises, mas eu olho também análise de casa de pesquisa que eu citei para vocês, eu assino 2, né? E vou levando dessa maneira, tá? Então, estou compartilhando minha experiência e vem a pergunta, o que é melhor? Abrir a conta onde o corretor vai me atender, né? Eu falei, cada compra você paga R$15, que está incluído o valor do corretor, da comissão do corretor. Ou onde você vai comprar de graça as ações, eu estou aqui. Tá? É por isso que eu estou passando para vocês essa informação, que você pode vir aqui, ó, abrir na corretora, uma corretora que não cobre corretagem, e diretamente você vai comprar a ação. Aí não vai ter ninguém para te indicar, mas é para isso que nós estamos trocando ideia aqui. Tá certo? Bom, então, continuando. Quais são os setores que pagam dividendos? O financeiro. Você tem a B3, tá? Você tem os bancos tradicionais. Eu botei banco tradicional, porque banco, por exemplo, desses digitais, eles são bancos, pelo menos por enquanto, né, até hoje, de crescimento. Ou seja, muitos não têm nem lucro. Então, se investe neles, igual se investir nas empresas de tecnologia, né, lá no final dos anos 90, que acreditando que lá no futuro esses bancos vão estar gigantes, maravilhosos, dando lucro e tal. Então, a empresa de dividendo, de crescimento, desculpa, passa muito disso. Tá? Growth, né, pessoal? Growth stocks. Eles acreditam que são empresas que eles que investem nessas empresas, que hoje não estão dando lucro, como se fosse mais ou menos assim, tipo o Facebook, quando começou, não dá lucro, mas no futuro vai ser um gigante e tal, aquela coisa toda, então vamos investir. Geralmente são ações caras, tá? Então, o Banco Inter, por exemplo, é um exemplo aí, tem na Bolsa, né? E é um banco de crescimento, tá? Ele, por enquanto, ele não paga dividendo, tá certo? Então, quando eu falo aqui setor de dividendos, por quê? Porque esses bancos digitais, eles ainda estão na fase de maturação. Quem paga dividendos são empresas que tiveram sua fase de crescimento, mas hoje elas já estão no limite, né? O Banco Itaú, por exemplo, é um banco gigantesco, é o maior banco aí privado do Brasil, né? Então já teve fase que ele cresceu. Mas você imagina, para ele dobrar de tamanho, hoje ele tem que engolir o Brasil, por exemplo. Vai ter que ter um crescimento assim, vai ficar mais, vai arrecadar mais lucro do que o PIB do Brasil, se ele ficar crescendo indefinidamente, entendeu? Então, por isso que essas empresas chegam no ponto que elas param de crescer. Elas não tem nem mais para onde crescer, elas ficaram grandes demais, viraram um elefante. Tá? Então, tá um tigre, está correndo velozmente, enfim, para o crescimento. Está chegando no ponto que se transforma no elefante, não vai ter mais a mesma velocidade. Não tem mais como correr tanto, já cresceu demais, tá certo? Então, por isso, começa a fazer o quê? Pagar mais dividendo. Continua tendo lucro, são empresas boas, tá? Então, uma empresa de crescimento, por exemplo, o lucro dela, ela reinveste para crescer, então acaba não tendo lucro para distribuir como dividendo, ou distribui muito pouco lucro. Uma empresa já consolidada é o contrário, ela não tem mais para onde gastar. Então, por exemplo, a Taurus, ela cresceu, ela saiu de uma recuperação judicial,
ela evoluiu bastante o preço dela. Eu comecei a comprar, por exemplo, estava 4, eu tinha Taurus com R$ 4,60 de média de preço. Ela chegou a R$ 26, tá bom? Porque ela começou a dar lucro, crescendo, expandindo o negócio e tal. Daqui a pouco ela parou de expandir, continua dando lucro, mas ela parou de expandir. O que acontece? Ela despencou. Ela está por volta hoje de R$ 13 na cotação de hoje. Tá certo? Ela, a metade do que ela já chegou. Tá? Então, por quê? Porque pessoas que investiam na empresa como uma empresa de crescimento pararam de comprar, não tem problema, eu continuo com ela sem problema nenhum. Comprei até mais, ela caiu, opa, vamos aproveitar a liquidação. O preço justo dela, eu calculo, né, porque não tem outra empresa de armas no Brasil para você comparar, mas comparando com empresas dos Estados Unidos, brincando, ela deveria valer R$ 48, R$ 50. A ação ela está a 13. Então, para mim, isso aí, cara, é liquidação. Então, eu tendo lá meu Faz-me Rir, né? Eu trabalho no vivo do mercado, então sobra lá um pouco no meu Faz-me Rir, eu compro de ações. Então, quando sobra um pouco de Faz-me Rir, eu compro tal sorrindo. Sorrindo, é uma ação que eu compro sorrindo. Tá? E ela vai fazer o que com dividendo? Ela continua tendo um lucro espetacular, a empresa que mais lucra na Bolsa Brasileira. Né? O retorno sobre o investimento ROI dela é o maior da Bolsa. Então, ela vai fazer o que? Vai distribuir esses dividendos. Então, para a nossa estratégia, né, aqui não tem setor de armamento, só tem a Taos, mas ela com certeza hoje está incluída aqui, tá bom? Então, um banco igual o Banco do Brasil, né, Bradesco, Santander, esses bancos tradicionais, tá, esses bancos mais antigos, são gigantes, eles são bons a pagar dividendo. As elétricas, depois que você constrói uma usina hidrelétrica, você não tem muito mais o que fazer. Não precisa ficar trocando máquina, não precisa periodicamente, né? Não precisa ficar trocando computadores de 6 em 6 meses, não precisa um investimento altíssimo, que se chama CAPEX, né? Que é investimento na manutenção da estrutura. Então, depois de montado, você gasta muito dinheiro para construir, mas depois você vai o quê? Só colher os frutos. Durante aí, tem contratos, né, longos, então você vai ter uma certeza aí de 10, 20 anos, 30 anos às vezes, que vai estar dando lucro para você. Então você investe tranquilo. Isso aqui é como se fosse um título público, tá? Elétrica, esse setor de dividendos, é como se muitas dessas empresas, elas não variam, não aumentam muito o preço, mas elas pagam consistentemente dividendos, aí com um percentual como se fosse um título de dívida pública. Tá? Só que também pode valorizar. Por isso que eu falei com vocês, né? Que eu prefiro investir em ações do que em outro tipo, por exemplo, em títulos públicos. Tá? Quanto a essa questão financeira também, tá? Só falando, tem muito aquele medo, né, dos bancos digitais acabarem com os bancos tradicionais. Eu acho isso daí muito difícil, tá? Porque esses caras aqui do financeiro já passaram várias crises, tá? E esses caras não estão, são preparados para a pancadaria. E, além do mais, eles não estão dormindo, né? Eles estão investindo em tecnologia também. Eu mesmo tenho aplicativo, como eu acabei de falar para vocês, de um banco tradicional. Eu tenho conta na Caixa, eu tenho aplicativo da Caixa. Para mim, já é, de certa forma, um banco híbrido. Né? O Banco do Brasil já estuda deixar as agências como só um centro de recepção de pessoas. Você vai lá tomar um cafezinho, bater um papo, tem gente que gosta disso, mas eles não têm mais a ideia de ter agência como um local de atender pessoas. Então, por isso que a gente tem lugar para todo mundo. Então, o Banco Digital, parabéns, seja bem-vindo, traga mudança, traga evolução, né? Vocês tragam coisas novas, novidades. Agora, eu acho provável que acabe banco, tá? De toda forma, também não é onde eu concentro mais, acho que setor elétrico, energia elétrica, com certeza não vai acabar, acho que nos próximos 100 anos. Saneamento também, quem vai parar de consumir água? Também não consigo ver. Seguros, tem gente que acha que vai acabar os seguros com os carros automáticos. Eu não acredito. Você tem seguro de vida também, você tem seguro de imóvel, tá? Então, setor que não acredito que também vai acabar tanto. Telecomunicações, eu tenho minhas dúvidas. Você pode, por exemplo, ter aí, daqui a pouco um celular que já sai com um sistema tipo WhatsApp, você pode se comunicar, né? Então, hoje, para mim, o celular mesmo é mais um computador portátil do que um telefone. Então, muitas pessoas não têm nem conta, nem telefone fixo já sumiu, né? E telefone celular também, não acredito que
Muitos não têm hoje a obrigação, vamos dizer, de ter uma conta, tá? Porque liga do WhatsApp mesmo, manda mensagem do WhatsApp. Então, eu deixo em dúvida, não sei se esse setor aqui vai ter condição de não sofrer uma disruptura. Mas é um setor hoje que paga bons dividendos também, porque depois de montada a estrutura, você tem muito investimento, né, nessa estrutura. Concessionária de rodovias também, tá? É um setor que paga bons dividendos. Em suma, são setores aqui que você tem um grande investimento inicial, só que você não precisa ficar gastando depois mais. Seguro é um negócio mais maravilhoso ainda, cara, porque você quase não precisa ter gasto, né? Então, para você abrir uma seguradora, você precisa de quê? Precisa de computadores, uma mesa, um local que você pode alugar, tá certo? Então, são as chamadas asset lights. O investimento é muito baixo, né? Você não precisa ter grande. Então, por isso que do que você tem de lucro, a maior parte você vai distribuir. Você não precisa, você vai investir em quê para uma seguradora? Quase nada, tá certo? Bom, então, estou falando isso aí para você ter uma ideia. Eu estou falando da carteira de dividendo, nós já falamos de ações, tá? E estamos falando agora de setores. São vários setores na Bolsa. Você tem aqui os setores que mais pagam dividendo, tá? Bom, para pesquisar as empresas em particular, tá bom? Eu dou uma sugestão desse site que ele é gratuito. Você até tem outros, porque nos cursos que eu fiz, foi ensinado a usar esse site aqui. Fundamentos é um bom site, dá para usar até hoje, tá bom? Tem eu também, Pense Rico também, de vez em quando eu dou uma olhada nele para ver alguns parâmetros, ele mostra graficamente alguns parâmetros. Deve ter outros aí, tá? Não estou ganhando aqui jabá para falar de aplicativo nenhum, não. Mas são aplicativos baratos, você coloca aqui o ticker da empresa, até digita o nome da empresa, é legal, aperta aqui exibir, vai aparecer a empresa. Aí passam os dados que a gente chama fundamentalista da empresa. Mostrar quanto ela paga de dividendo, a dívida dela, quanto que dá de remuneração, tá certo? Aí depois é necessário você dar uma olhadinha para entender esses termos, o que é um ROI, o que é ROIC, o que é PL, entendeu? É bom você dar depois pesquisar com calma esses termos aí para poder entender essas informações, tá bom? Mas esse site te passa isso. E eu estou te mostrando esse site, por quê? Vou só ver aqui se tem uma... Bom, alguma coisa aqui. Ah, tem aqui, deixa eu ver aqui. Umas coisas mais aí. Todos nós tivemos perda na Oi. Deixa lá. Não transforma essa perda em realidade, não. Deixa por enquanto lá. Bom, vamos ver aqui mais aqui. No caso, as empresas dominantes do petróleo, agro e mineração, dão bons dividendos? O que você acha? Por exemplo, PetroRio, Petrobras, sim. Olha, perfeito. Muito boa pergunta, tá? Setores de commodity, eles são cíclicos, então você tem que acompanhar. Pode incluir em petróleo e mineração, construção civil. Eles pagam bons dividendos quando estão no topo do ciclo de valorização, tá certo? Então, aí, por isso que elas não entram em carteira de dividendo. A Vale, por exemplo, e a Petrobras, pagando dividendos maravilhosos, né, tendo lucros aí excepcionais. Então, como nós estamos falando, a Petrobras, em particular, tá, eu quero comentar aqui que ela fez um dever de casa muito bom. Porque a Petrobras, na verdade, ela faliu, né? Só como ela é uma empresa pública, nós, contribuintes, pagamos. E apesar de falar que não teve corrupção e tal, que a Lava Jato foi uma farsa, mas houveram, sim, indenizações. Você imagina, porque o cara deu 100 milhões de indenização mesmo quando o cara roubou, né? Então, foi muita grana. Foram bilhões de dólares aí que o governo recuperou. Você imagina quanto não recuperou. Tá? Então, a Petrobras chegou a quebrar. Só que quando houve aquela mudança, inclusive com a lei das estatais, para controlar o uso político da empresa, o que acontece? Começou-se a se ter uma gestão de mercado, vamos dizer, da empresa. Né? Que você fala, a Petrobras, ela não tem que ter o preço tão caro da gasolina, tem que vender a gasolina barata, que é do povo e tal. Só que se vende a gasolina barata, ela não dá lucro, às vezes dá prejuízo, então ela não consegue investir em novas máquinas. Aí quando chegou a petrolífera lá da Venezuela, lá que está sucateada e passou para a mão da Rússia. Por isso, naquela questão lá, quando teve aquela pressão muito grande para o Maduro cair, a Rússia foi efetivamente e apoiou. Foi um dos países que apoiaram, né, junto com Cuba, a permanência do Maduro, porque praticamente a petrolífera da Venezuela, que
poderia ser uma das maiores do mundo. A Venezuela é um grande reservatório de petróleo, é nível de Oriente Médio. Tá? Está na mão hoje dos russos. Por quê? Porque ela dava lucro, tá? Muito lucro, só que eles tinham essa ideia, não, vamos baratear o preço aqui artificialmente, né? O preço no mercado internacional está 10, vamos cobrar 7 aqui, né? Ficar mais barato, diminuir a inflação. Começou a fazer um uso não racional da petrolífera deles. Então, com isso, eles começaram a perder capacidade de investimento, que eu falei, o CAPEX. Né? E com isso daí, sucateou. Imagina que se tivesse hoje que trabalhar com máquina de escrever em vez de computador, né? Como que seria seu prejuízo numa empresa. Então, isso aconteceu lá. Eu estou contando essa história toda porque aqui no Brasil foi o contrário. Quando nós passamos aquele problema todo, colocou-se o Pedro Parente, o cara veio, ele tinha muita experiência no mercado, tanto público quanto privado, e ele colocou práticas de governanças de empresas particulares na Petrobras. Não, empresta para o meu amigo, porque isso aqui é do governo, é de ninguém, então empresta com juros baixos, ou então, não, segura o preço aí, está em época de eleição, segura o preço da gasolina aí para mim, depois você sobe quando der. Não, então vamos seguir lei de mercado. E eles também, foi muito importante tecnicamente, eles se fixaram no pré-sal, porque o lucro que dá o pré-sal é altíssimo em relação ao pós-sal. Tá bom? Então, eles, olha, já que a gente tem essa tecnologia e poucos no mundo tem, vamos investir nela. Eles começaram a estudar, não deu, não foi que foi prometido lá no passado, lá, vai ser a salvação do Brasil. Não foi. Mas, inegavelmente, o pré-sal tem um custo de extração de $7 o barril. Então, você vender um barril a quase $100, você imagina quanto você tem de lucro aí. Tá? No pós-sal, seria, sei lá, não lembro de cabeça, mas $20. Então, caiu bastante o custo. Por isso que a Petrobras nadou de braçada. Ela começou a ser mais eficiente, desculpa, produzir mais, tá certo? E, ao mesmo tempo, lucrar mais. E aí, cara, foi se dividendo aí. A Petrobras é o maior pagador de dividendo do mundo, aí, se eu não me engano. Se não ficou entre as maiores, ela foi a maior. Se não foi a maior pagadora do mundo, ela ficou entre as maiores aí ano passado, com a quantidade de dividendo que ela pagou. Tá certo? Agora, isso é um momento, não significa que vai ser isso para sempre. Tá bom? Então, por isso que o setor petróleo, mineração, depende muito de preço de mercado. A Petrobras é um caso particular, pelo que eu falei, né? Ela melhorou bastante o nível dela de lucratividade. Tá? Mas, por exemplo, a Vale vai depender da demanda da China para o minério. Nosso minério é excelente, é muito bom, mas o preço é cotado internacionalmente. Então, se o preço cai muito, então aí você vai impactar diretamente o lucro da Vale. Então, essas são condições de mercado. Só para fazer um parênteses, quando eu comecei a investir, eu comprei a ação da Suzano, que eu acho uma baita empresa, né? E trabalha com celulose, assim como também a Klabin. E, no caso, a Klabin, ela é mais pagadora de dividendo, ela pode entrar numa carteira de dividendo. A Suzano, não. Ela é mais uma ação mesmo de valorização. Comprei, tive um lucro bom com ela inicialmente, cara. Tipo assim, em um mês lucrei 20%. Falei, pô, caramba, beleza. Às vezes eu compro ação de valorização, que eu vejo que está barato, para ela lucrar, eu vender e comprar ação de dividendo, né? Uma forma de eu dar uma vitaminada aí no crescimento da minha carteira. Mas, de repente, cara, despencou a ação da Suzano. E por quê? Porque você tem ligação com o dólar e com o mercado externo. Então, no caso, naquele momento, o mercado externo estava bom, mas o dólar caiu. Então, essa que é a complicação de você aplicar em commodity. Tá certo? Você tem muitas variáveis envolvidas, não só as de sempre. Tá bom? Então, aqui, a PetroRio é de crescimento. Tá? Ela pega postos já desativados e investe nesses postos, né? Postos que a Petrobras não tem interesse mais, vamos dizer. Ela pega e volta a fazer valer a pena, tá bom? Então, mas pelo até onde eu vi, ela é mais para valorização, lucro. Ela não é uma que já está estabilizada, já está maturada, uma empresa maturada para poder dividir maior parte do dividendo, ela ainda está em crescimento, tá bom? Então, a Petrobras, JBS Commodity, né? Que é carne, minério. E JBS, quando está no auge, ela paga bem. Atualmente, inclusive, é até bom você falar isso aí, já está adiantando uma parte, que eu vou mostrar algumas empresas que
que eu pesquisei aqui para a gente conversar, ações que pagam mais de 6% de dividendo. E a JBS está lá. Eu ia falar exatamente isso, mas olha, cuidado com empresas cíclicas, tá bom? Ambev é um bom caso, até trouxe para discuti-la também. Então já vou adiantar, porque a Ambev, ela cresceu pra caramba e ela deveria ter se tornado uma ação de dividendo, mas ela não tem pago bons dividendos, ela é uma falsa pagadora de dividendos. Foi uma empresa, sim, de crescimento, de valorização aí há uns anos atrás, espetacular, até porque tem bons gestores, apesar da escorregada no americano, né, o Paulo Lema, o Beto Sucupira, até outros sócios deles lá, os caras são excepcionais em ganhar dinheiro, tá? Isso aí é inegável. O estímulo de meterem milho na cerveja deles, né, para ficar mais barato, mas beleza, mas como capitalistas ganhadores de dinheiro, eles são excelentes, né? Eles só cometem pecado para a minha religião de estragar a cerveja. E a Cosan, ela está em maturação. Eu tenho ação da Cosan. Eu comprei, eu tinha ação da Itaúsa, cara, eu troquei tudo em Cosan, ainda botei mais um pouco. Eu acredito que eles vão ser grandes pagadores de dividendo. E as empresas que a Cosan tem, para mim, são empresas com mais potencial do que a da própria Itaúsa, que é uma excelente empresa, tá? Só que eu acho que a Cosan, melhor, como eu tenho dinheiro para tudo, cara, eu peguei e vendi minhas ações da Itaúsa, comprei Cosan com força e ainda botei mais uma grana aí, ó, esse mês, tá? Porque ela comprou 10% da Vale e despencou no mercado. Né? O mercado falou, pô, se ela trabalha com álcool, trabalha com gasolina, pó de gasolina, refinaria de álcool, açúcar, consequentemente, o que tem a ver com minério? Esses caras estão saindo do negócio. E o Peter Lynch, ele usa uma frase, priorização. É quando uma empresa ela investe no setor e passa a comprar empresas de outro setor. Ele fala, isso é um caminho para ir mal, um negócio de desandar. Ele cita vários exemplos no livro dele. Só que eu não vejo assim, porque a Cosan, ela tem a empresa de transporte, que é a Rumo, transporte ferroviário. E a Vale faz transporte ferroviário. Então eu vejo aqui sinergia, cara. E o dono da Cosan, que eu não acho que o Meleto, o nome dele, é um empresário também de muito sucesso, tá? O Meto, acho que é o sobrenome do cara. Ele é um cara de muito sucesso. Então eu tenho a ação da Cosan, ela caiu um pouco até, depois que eu comprei mais um pouco, caiu mais um pouco ainda, tá? Que eu comprei umas 2 semanas atrás, que ela caiu logo depois, tá bom? Mas eu acredito que tem um potencial assim, gigantesco para ser uma ação de dividendo, tá bom? Então, devo ter explicado aí, vamos continuar. Qualquer coisa, manda mais aí, vamos seguir aí. Aqui. Aqui, então, você faz a pesquisa. Eu vou dar um exemplo da pesquisa que eu fiz aqui só para... Olha só. Aqui tem vários parâmetros que você pode colocar, tá? Então, nós estamos vendo o quê? Nós vamos ver que o dividendo mínimo, nós vamos considerar 6%, né? Então, eu vou colocar 0,06. Aqui pede para colocar ponto, tá? Use ponto. E aqui, para 15%, é 0,15. Só se dividir por 100, né? O 15 dividido por 100, então 0,15. Então, aqui, 6% de dividendo mínimo, no máximo pode pagar até 100%. Não fico triste, não. Estou brincando, você tem que ver dividendo muito alto também, você, esmola demais, você desconfia. E aqui o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, eu coloquei de 20%, 0,2, tá bom? Você coloca o valor que você quiser, porque no método que a gente vai estudar do Bazin, ele fala de ter rendimento de 6% ou mais, tá bom? 6% ou mais. E, no caso, tem o Vicente Guimarães, que tem uns vídeos, até bom se vocês quiserem assistir lá, até peguei algum material dele para poder mostrar aqui, e ele sugere botar 15% de ROI, para dar uma turbinada, vamos dizer, do método Décio Bazin, para ficar melhor. Eu coloquei 20% só para mostrar para vocês, tá bom? Só um instantinho, tocando aqui no WhatsApp aqui. Ah, não. Tem ninguém aqui importante, não. Beleza. Bom, vamos lá. Então, aqui você coloca isso daí e dá um Enter, tá? Quando você der um Enter, aí vão aparecer várias empresas, tá certo? Aí aqui, ó, Marfrig, ó. Marfrig, aí vai parando aqui com a cotação dela 6,60, preço sobre lucro. 1,05 está bem barato, né? 15 considerado um valor barato. 0,78 preço sobre valor patrimonial, ou seja, está valendo menos
as ações dela na Bolsa valem 78% do valor da empresa, né? Que é de carne, né, Marfrig? Pagando 34% de dividend yield, tá certo? Mas é um setor que é cíclico. Então, valeu, Gustavo, sua pergunta tem a ver com isso aí. A JBS, tá vendo? Pagando com dividendo aí 11%, setor cíclico. Gerdau, aço, tá? Aço, é um setor cíclico, que é commodity, né? Uma boa empresa também. A maior parte das empresas da Bolsa são boas, tá? A questão é você ver o preço delas e no momento você vai comprar. E o momento você vai comprar tem a ver com o preço. Aí pagando quanto? Quase 12%, 12,89% de dividendo, tá vendo? A Taurus aqui que eu falei com vocês. Qual que você compra? Mais barato. É comprar mais barato. É comprar aqui a TASA 3, ó. Pronto. Está pagando quanto de dividendo? 10,49. Pagando mais ainda que a TASA 4. Sim, porque está mais barato, né? Vai pagar mais dividendo. 10,49% de dividendo, bacana. Ó, aqui, preço ao patrimonial 1,80. Não está mostrando, está valendo aí 80% a mais que o valor dela de verdade, né? Que não está caro, tá? Não está caro, geralmente é mais que se cobra. Mas olha só, 3,54 preço valor patrimonial, está baixo. Todas as empresas estão baixo, que a bolsa, na verdade, está muito barata, tá bom? Então, você não olha só um desses parâmetros separadamente, é legal você analisar todos. Eu estou dando só exemplo de como essas empresas estão baratas. Até pelo dividendo, né? A empresa paga 30% de dividendo, quer dizer, está vendo praticamente o valor dela, os maquinários dela, sem levar em conta a marca, sem levar em conta capacidade produtiva, entendeu? Está muito barata. Né? Você vê aqui, igual eu falei, 0,70. Cadê que está aqui? Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui. Gerdau, por exemplo, 0,73. A Gerdau está valendo 73% do patrimônio dela, uma empresa aí centenária, tá? De uma matéria-prima que a ASCO também eu não acredito que vai parar nos próximos 100 anos de usar. A vir de construção civil, né? Não consigo imaginar substituir, tá bom? Construção naval, eu não acredito que vai surgir um material revolucionário tão cedo, não. Tá? Que vale tanto a pena, tem um custo-benefício que tem esse material, não. Tá certo? Então, tem alguns exemplos. Aparece a Vale, né? Mas, de novo, setor cíclico, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento. Né? Aqui, na verdade, a lista é maior, né? Quando bater o print, não sai tudo. Tem mais empresas. Teria que fazer o quê? Refinar isso daí. Mas já é um começo para você começar a pensar onde investir. Só um detalhe também, quando você for analisar uma empresa, analisa no mínimo 5 anos. Porque aí você filtra essa questão, né, de estar pagando hoje esse dividend yield, mas ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos. Aí você vai escapar de armadilha, tá? Não compra só por um valor desse que, meu Deus, eu tenho que pegar todo o meu dinheiro e colocar em Marfrig e vou ficar rico, tá? De cada R$ 100 que eu colocar, eu vou ganhar 34,47 no ano. Meu Deus do céu, que investimento é esse, né? Os problemas são os próximos anos, tá certo? Então, por isso, façam isso que eu falei, estou dando um exemplo de como poder pesquisar por sua conta, tá? Mas analise com mais calma, tá bom? Ou também tem aquela opção de você poder analisar e também consultar relatórios dessas empresas que vendem assinatura aí, como eu falei, assinaturas acessíveis, R$ 5 por mês, você pode assinar uma carteira de dividendos. Aí eles te indicam sugestões das ações, com relatórios sobre ela, falando sobre ela, tá bom? Ajuda bastante. Aqui, o Décio Bazin, é a única foto dele, tá? Que se encontra na internet. Ele foi um investidor, na verdade, ele é um investidor, ele começou a investir nos anos 70, quebrou. É muito legal que ele comece esse livro dele aqui, contando exatamente sobre como ele quebrou, tá certo? E aí depois ele aprendeu o que tinha que estudar sobre o mercado. Ele estudou, tá? Como eu já citei até anteriormente, ele tinha um técnico em contabilidade, cara. Ele falava, ó, com 4 operações básicas, você se vira na bolsa, tá bom? E ele fez o dever de casa, lia bastante, estudou bastante e conseguiu sucesso. Ele ficou milionário, né? Que seria hoje bilionário. Na época ele ficou milionário, o valor do dinheiro, a inflação era menor, né, do que é hoje, então ele seria bilionário hoje, tá bom? E nesse livro aqui, um livro muito bom, uma leitura que eu acho obrigatória, que eu coloquei essa foto dele, compartilhei no grupo de WhatsApp, tá? E vale muito a pena ler, tá bom? Porque se você seguir só isso aqui, você já vai ter um resultado muito bom. Luiz Barsi é um seguidor também, né, investimento em dividendos, coloquei um áudio dele lá para vocês também, uma entrevista com a Leonardo, mas tem várias entrevistas dele na internet, vale ouvir todas. Eu já ouvi
todas, e sempre, para mim, é fantástico. E principalmente que tanto o Décio Bazin quanto o Luiz Barsi, quanto também o outro Luiz Alves, cara, vai ler. Só que o Luiz Alves é outra estratégia, tá? Então foca nesses dois só aí. E é muito interessante quando você lê ou ouve esses caras falarem, eles já são bilionários, né? Um morreu bilionário, o outro é bilionário. Tipo assim, o cara tá nem aí, não tá querendo agradar ninguém para ganhar like, né? Que nem usa a rede social. Um já morreu, o outro nem usa. E nem tão preocupado com o livro dele, no caso dessa Brasil, venda, né? Você vê que o cara está querendo falar a verdade, é um trabalho que ele faz para ele. Eu quero ensinar. Eu estou já rico, eu não preciso vender livro para ficar rico, eu quero falar a verdade. Então, é isso que eu senti entrando em contato com esses dois e vale muito a pena mesmo. Bom, qual a estratégia, então, do Décio Bazin? Resumindo, tá, ele pega o valor igual, o valor que tem, por exemplo, tem 5 mil reais, então ele pega 5 ações, por exemplo, 10 ações, e vai dividir aí esses 5 mil por 10, vai investir R$ 500 em cada ação. O Barsi já não, eu concordo mais, tá? Eu concordo mais. Ele vai comprando uma ação apenas, ele escolhe a que ele acha melhor das ações de dividendo, e vai comprando, né? Também todos eles eram assalariados, tá? Eles pegavam parcela do rendimento deles, do salário deles, e investiam em ações. Foram fazendo isso ao longo do tempo. E reinvestindo os dividendos, tá bom? Faz parte da estratégia também. Potencializa imensamente, nós vamos ver depois. Tá? Eu sou mais dessa estratégia, e comprando uma ação só. Quando ela fica cara, você pega outra lá da tua lista de ações de dividendo que vale a pena e começa a comprar, e assim vai. É assim que se monta uma carteira diversificada. Não diversificando já 10 de vez, pegando um pequeno valor e dividindo. Tá? Não sei se você é milionário aí, já tem uma fortuna aí para poder dividir nas ações, eu não acho que vale a pena. Você vai ficar comprando pouca ação de cada. Então, compra logo só uma, e quando ela tiver cara, você começa a comprar outra e assim vai. Bom, escolher ações que pagam 6% de dividendos ao ano. Na verdade, pode ser menos, 4 ou 5. Por quê? Porque às vezes você tem uma ação que ela tá, a Cosan, por exemplo, ela está pagando hoje um pouco menos de 6%, mas ela está pagando ainda pela aquisição da Vale, então ela tem potencial de aumentar isso aí para o futuro, tá bom? A Lupar, por exemplo, eu não lembro quanto ela está pagando de cabeça, não. Eu não tenho ação mais da Lupar, já tive, mas já fiz troca por outra. E a Lupar, ela fez várias aquisições, é do setor de energia elétrica, é uma distribuidora que é o filé da energia elétrica. E ela está pagando hoje um valor, não sei se chega a 6% não, tá? Não sei de cabeça de falar, mas nos próximos anos ela pagará bem mais de 6%. Então, seria um caso que está pagando um pouco menos hoje, mas que tem potencial para aumentar, então vale a pena comprar. Tá certo? Tá. E aí, o que acontece? Só mais uma coisa aqui que faltou. Ele escolhia ação também que não estava endividada. Tá? E ele não fala muito bem o que é estar endividada, mas a gente considera, se você pegar o lucro líquido e dividir por uma coisa que chama EBITDA, tá certo? Se isso daí for 3 ou mais, então a empresa está endividada demais, então não investe nela, tá bom? Isso é uma parte técnica de também não investir em empresas endividadas. Mas você lendo também sobre a empresa, pela internet, se você for pesquisar, algum analista vai estar falando se ela está endividada ou não. Então, faltou comentar sobre isso daí. Bom, vender ações por 2 semestres consecutivos, ele chamou de cash yield, foi menor que 6%. Tá? Então, no primeiro semestre pagou menos 6%, você escolheu, mas paga 6%, legal. Aí, chegou um semestre, ela não pagou 6%, ok, mantém. No próximo semestre, se não pagar 6%, ele vendia. Tá? E também vender ação se houver fortes boatos sobre a ação. Se tiver más notícias, né, se estiverem falando mal da ação, por exemplo, a Americana, ele já teria vendido há muito tempo se ele tivesse. Quando começou a falar mal, ele teria vendido o preço que fosse, assume o prejuízo e segue em frente. Lembra, egoísmo e apego lá do Okada. Assume o prejuízo e sai antes de piorar. A não ser que você ache que vai melhorar. Que é o caso que eu falei da minha querida Oi, tem outros também que estão aqui pendurados aqui na minha carteira, tá bom? Eu acredito ainda que possa dar uma virada, né? Eu acompanho as empresas, por isso que eu acho isso. Bom, aqui tem um trabalho
tá? Que eu peguei do Vicente Guimarães aqui para frente, esses gráficos eu peguei na apresentação dele, tá certo? Eu bati print da tela dele, está lá na referência, estou dando crédito para ele aí. Então, ele pegou aqui, comparando as 10 maiores ações pagadoras de dividendo dos Estados Unidos, tá? De 81 a 2013, né? Então, isso daqui, 32 anos, né? De ação que ele analisou, 32 anos. Aí pagam mais as 10 maiores pagadoras de dividendo, e aqui a média do Ibovespa de lá, o S&P 500, tá? E observa só que cresceu bem mais, né, as ações de dividendo em relação às ações de crescimento, tá certo? E se tivesse colocado 10 mil dólares em ações de dividendo, 100 mil dólares, desculpa, viraria 5 milhões e 100 mil dólares, olha só que maravilha, tá? 32 anos, tá bom? Se colocar 100 mil nas ações de crescimento, viraria 3 milhões e 500 mil. Então, a Bolsa vence, né? No longo prazo, eu já falei, agora, dividendos vence mais ainda. Mas só uma pequena observação, que houve um descolamento mesmo, foi lá mais ou menos aqui, vou botar aqui, em 2013, quer dizer, 22 anos depois, é que começou realmente as ações de dividendo a decolar em relação à Bolsa em geral dos Estados Unidos. Tá certo? Levando em conta ações de crescimento, né? De lá. E o que acontece? Veja que durante boa parte do tempo elas andaram juntas, valorizaram, houve crescimento, mas aqui em 2003 mais ou menos, houve uma ruptura, né? Aqui, na verdade, chegou a ficar até acima as ações de crescimento em relação às ações de dividendo. Depois houve a separação, tá? Aqui do método de Bazin comparado com o Ibovespa, tá? Olha só a diferença. Tá? O mesmo método Bazin, que é o método mais simples que tem de investimento em dividendo, como ele é vencedor. Em um período de 16 anos, se você tivesse investido 10 mil, em 2000 você teria cerca de 270 mil em 2016. Aí, desculpa, ele mal para caramba, hein? Se você tivesse investido 10 mil em 2000, você teria cerca de 270 mil em 2016. Tá? Só seguindo esse modelo do Bazin. Olha só, olha como é que vence a Bolsa. De novo, ele está contando ações, principalmente de crescimento, né? Separou as de dividendo, o método Bazin, e levando em conta a Bolsa em geral. Aí que está crescimento de dividendo, igual naquele que eu mostrei da Bolsa Americana, que está tudo misturado. Tá? Separando só as ações de dividendo, elas venceram lá atrás. E aqui, ações seguem o método de Bazin, venceram todas as ações misturadas, dividendo, crescimento, tá certo? Aqui no período maior, tá? Mostra, se você tivesse investido, seguindo o método de Bazin ainda, tá? 10.096, com a estratégia de dividendos, você teria visto seu patrimônio virar 1.476.000, olha só, em 2020. Olha só a diferença. Detalhe, detonou o CDI também, né? Então, não importa CDI, juros altos no Brasil nesse período aqui, ó, 5, 10, não importa. Não importa que, ó, o médio de Bazin foi lá em cima, cara. Aqui numa pequena queda caiu também as ações, né? Na época da 2020 foi a pandemia, né? Mas, enfim, foi uma... Olha a diferença de valorização em relação à Bolsa. A Bolsa está aqui, ó. Tá? Inclusive o CDI até venceu a Bolsa aqui no finalzinho. Tá certo? A renda fixa, né? E aqui o médio de 10 Bazin foi o melhor, mais eficiente. Agora, por que ações de dividendos vencem? Bom, por enquanto, alguma coisa aí, meu amigo? Mais alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Se tiver, vai falando aí que a gente vai trocando ideia. Né? Então, vamos falar também, né? Não vamos criar aqui a religião das ações de dividendos. Vamos aí comentar também por que elas vencem, tá? Então, pegando aqui, ó, até o trabalho que o Vicente Guimarães pesquisou, né? Esses gráficos são baseados no estudo da SUM, no estudo americano que foi feito. O Vicente Guimarães fez um vídeo e eu peguei os slides para poder discutir com vocês. Bom, primeiro, taxa de erro que tem é erro de escolher as ações. Como que eu vou saber qual empresa que vai mais crescer? Tá? Nos Estados Unidos, tinha Xerox, né, por exemplo, Kodak, eram consideradas empresas de
fantásticas, né? As 50 maiores empresas da Bolsa de Valor. Lá tem por volta de 5 mil, né? Kodak, filme fotográfico, né? Xerox. Tinha outras empresas lá que eram DuPont, eram consideradas fantásticas. A compra nem preocupa com o preço delas. Lembra a questão que eu já falei de preço? Então, talvez daí que surgiu já tinha aquela ideia de preço não importa. Só que as empresas, cadê essas empresas? A Kodak praticamente que faliu, né? E a Xerox, ela perdeu bastante a primazia dela, né? Existe ainda, lucrativa, mas ela tinha um modelo de negócio, quando ela surgiu, que ela era praticamente monopólio. Depois isso daí foi quebrado, né? Então veio concorrência e tal, a margem de lucro diminuiu, e assim as coisas vão mudando. Teve uma disruptura do mercado, surgiram outras fotocopiadoras, né? E o modelo dessas outras foi diferente do que a Kodak criou, enfim. Então isso daí houve chegou uma disruptura na tecnologia, mas teve perdeu o fosso, né? Que o Warren Buffett fala que a empresa ela tem que ter um fosso de defesa, igual um castelo, né? Mofo, né, que fala. E, no caso, perdeu esse fosso aí, tá? A Xerox. Então, por isso que é difícil essa questão de acertar. As 50 maiores empresas dos Estados Unidos, aí nos anos 50, não são as mesmas hoje. Resumindo, é isso. Longe disso. Nenhuma delas estava na lista de hoje. Ações de valorização são difíceis de identificar, né? Então, é o que eu estava falando com vocês. Como saber que a ação vai valorizar 1.000, 10.000 no próximo ano? Não sei nem amanhã. Aí aqui está algum exemplo até, né? Até aí estava perguntando, até o Vicente Guimarães coloca, né? Como crescimento PetroRio, como eu estava falando com você, Banco Inter, que eu falei também, a Magalu, o EG. Então, são empresas que valorizam bastante. Então, como é que eu vou saber daqui a 10, 20 anos como é que elas vão estar? É bem complicado. E a árvore não cresce até o céu. Se você selecionar uma lista de empresas que mais cresceram e valorizaram nos últimos 10 anos, com certeza não serão as mesmas que mais vão valorizar nos 10 anos seguintes. Então, dê exemplo dos Estados Unidos, aí das 50 a mais. Boas ações de dividendos são fáceis de identificar e fáceis de precificar. Por quê? A gente vai usar essa métrica dos 6%. Tá? Tem uma coisa que chama valuation. Tá? É um tema assim, que eu acho bem polêmico, porque a forma que é considerada, por exemplo, fluxo de caixa descontado, você faz um cálculo, mas nesse cálculo você tem que fazer estimativa. Por exemplo, quanto que a empresa vai crescer durante 10 anos? É complicado imaginar isso daí, tá certo? E tem outras formas mais simples. Você compara empresas do mesmo setor para ver o preço delas. Aí você vê a empresa que você está querendo saber, você compara com outra para ver o preço da outra e se está barato ou não. Se elas são do mesmo setor, tem que estar mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Então, isso é um método relativo, até é mais simples de usar, tá certo? Mas, por exemplo, igual você chega na Taurus, não tem empresa de arma aqui. Como é que você faz? Compara com os Estados Unidos, aí até não é tão simples assim, tá bom? Ou com uma outra similar, mas o que é uma similar? Então, o valuation é um tema bem sensível, vamos dizer assim, tá? Bem sensível. E com essa regra, com essa... Você passar a usar como 6% de dividendo para poder comprar ação, no mínimo, né, ou 5% ou 4%, dependendo se uma empresa também estiver crescendo, tiver possibilidade, esse é o valuation. Tá? Esse é o valuation. Quanto mais dividendo ela estiver pagando, geralmente ela está mais barata. E o contrário. Quanto menos ela estiver pagando, mais cara está. Por isso que o Basim fala, se não pagar 2 semestres consecutivos 6%, vende. Vende para comprar uma outra que estiver pagando. Se ela não estiver pagando 6%, ou alguma coisa de errado está acontecendo com ela, já numa boa ação para ser dividendo, ou ela está cara. Aí você vende com um pouco mais barata. Tá certo? Então, por isso que eu acho bacana esse método, porque o valuation é simplificado pelo percentual de dividendo mínimo aí de 6%, tá bom? Aí fala, são ações com resultados robustos, rentáveis e seguras. Sim, são ações que já maturaram, já se provaram boas. É mais difícil uma empresa dessa passar por dificuldades. São menos cíclicas, o que gera maior previsibilidade de segurança. Porque a empresa cíclica, como o nome diz, é a empresa que está aqui em cima, daqui a pouco ela despenca lá para baixo. Igual eu falei, construção civil. Construção civil tem algumas ações de construção civil, tem o Helmo, por exemplo, tem o Tecnisa. Essas ações estão aí apanhando igual cachorro sem dono, né? Porque essas empresas, igual a Ezetec, que é premium do setor, ela está bem barata, você imagina essas aí que eu comecei a comprar, que elas não estavam
já não estavam tão boas na fita assim, né? Mas é um setor que, quando a construção civil voltar ao auge, que agora a construção civil, principalmente pelos juros, né, vai demorar um pouco mais para recuperar, que os juros impactam diretamente esse mercado. Mas quando os juros voltar a cair naturalmente, sem ser artificialmente, a construção civil ela vai decolar novamente. Então, essas empresas vão voltar a ter lucros excelentes e pagar, consequentemente, bons dividendos. Mas, no momento, não. Tá? No momento, elas não têm mínima chance de pagar bons dividendos, porque elas estão bem defasadas de preço. E o mercado, né, com juros altos, as pessoas têm segurança de dar um passo tão grande quanto comprar um imóvel, já que ele é financiado e está baseado em juros esse financiamento, esse imóvel. Tá bom? Isso pelo menos para a maioria, que ultra renda não preocupa, né? Não vai ir lá com carne para financiar o que eles estão comprando, não. Mas, no geral das consultoras, isso vai. Aqui também tem a crença no mito de que dividendos não geram crescimento. Tá? Então, pessoal, se a empresa está dividindo o lucro dela, então ela não tem crescimento. Não, eu falei que empresas que já chegaram num crescimento muito grande, é difícil se pensar que elas continuarem crescendo tanto quanto no início. Mas não significa que elas não cresçam, tá, gente? Elas crescem sim. Tá? A própria Itaúsa que eu falei, ela teve um crescimento aí no passado recente muito grande, pagando bons dividendos ainda. Tá? Então, não significa que não vão crescer, não. Significa que elas não têm como prioridade o crescimento, né? Já que elas são grandes, é difícil elas continuarem crescendo tanto, elas vão dividindo o lucro delas com a maior parte como dividendo, não tem nem muito onde gastar mais. Né? E aqui, empresas que retêm lucro vão crescer. Empresas que pagam pouco dividendos tendem a investir mais e, portanto, vão ter taxa de crescimento e valorização maiores. Não é bem por aí, não. Tá certo? Tá, a gente vai ver isso aqui num gráfico daqui a pouco. Aqui, ó, está mostrando, o estudo foi feito, tá? Aqui você tem quanto que paga de dividendo, tá? Que é o payout. Tá? Então, aqui, percentual de pagamento, né, de dividendo. E aqui o valor, né, de valorização, de crescimento do valor da empresa, tá certo? E aí você vê o quê? Quanto mais, olha só, quanto mais pagou dividendo, mais elas se valorizaram, tá certo? Então, as empresas que estão aqui, ó, que mais pagaram dividendo foram as empresas que tiveram também um crescimento maior. As empresas aqui, ó, olha só as empresas aqui, zero para baixo negativo, né? As empresas que pagaram pouco dividendo, elas desvalorizaram. É que, na verdade, se pensa assim, ó, se está dando dinheiro, está faltando dinheiro para investir, mas a empresa ela distribui do lucro. Então, quanto mais lucro ela tem dinheiro para fazer o crescimento e ainda distribuir. Se ela conseguir pagar bom dividendo e crescendo, é o melhor dos mundos. Tá certo? Então, não é que está dando dinheiro, por isso que vai faltar ela. Não, ela está dando dinheiro porque já tem tanto dinheiro que ela conseguiu investir para crescer e ainda sobrou para distribuir. Tá? É nesse sentido aí que tem que analisar essas campeãs aqui. A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é mais rápido quando os índices de pagamento de dividendos são altos e mais lento quando os índices de pagamento de dividendos são baixos. Sim, até porque tem pessoas que valorizam o dividendo e quanto mais dividendo tiver pagando a empresa, mais ela se torna cobiçada, logo mais vai valorizar. A própria Itaúsa, ela despencou o preço aí que ela está pagando pouco dividendo, ela também está fazendo um processo de aquisição já desde uns 2 anos atrás aí, e com isso ela está investindo dinheiro que ela está pagando dividendo. Outra é Tupi. Tupi não está pagando, ela sempre pagou por dividendo, só que ela fez 2 grandes aquisições que vão valorizar muito. Então, no caso aí, ó, está pagando aí por volta de 4% de dividendo, mas eu comprei Tupi, tenho Tupi, comprei mais um pouquinho aí, quando deu aí, quando sobrou a merreca, eu comprei mais um pouco. Ela não está tão barata, né, igual ela estava quando eu comecei a comprar. Comecei a comprar R$19, né? Agora está uns 24 mais ou menos, mas ainda está um pouco abaixo do preço justo dela, eu fui e comprei, tá certo? E ela está pagando 4%, mas ela não começou ainda a ter resultado nas aquisições que ela fez. Então, ela está pagando pouco dividendo em relação ao que ela já pagou no passado, pelas 2 aquisições grandes que ela fez, né? Mas ela vai... Eu tenho a crença que ela vai pagar forte dividendo no futuro, então, consequentemente, vai valorizar a ação, tá certo? Então, é um jogo aí de dividendo que eu acho bacana,
que é um jogo que é difícil você perder. E se a ação está barata, ela está pagando altos dividendos. Se ela paga pouco dividendo, é que ela está bem valorizada. Então, não tem como você perder. A não ser que ela quebre, né? Mas, como já foi falado, são empresas já maduras e a probabilidade disso acontecer é bem menor que uma empresa nova. Está começando, está crescendo. Então, aqui, ó, a Taurus. A Taurus, como eu estava falando com vocês, bom, na verdade chegou, eu lembro de R$26, tá? Mas está aqui, ó, peguei um dia que ela valeu R$27,79, tá certo? E depois ela começou a cair. Por quê? Porque ela parou de apresentar resultados crescentes, tá bom? E aí ela começou a cair, mas não se tornou uma empresa rentável disso, não, é porque as pessoas, simplesmente o mercado falou, parou de ser uma empresa de crescimento, né? Então eu não quero mais. Obrigado. Eu tinha vontade de pagar um jantar para esse pessoal que vendeu para mim a R$14. Eu falei, vem cá, se eu pudesse ver essas pessoas, não, obrigado, eu compro sim com prazer e dou para vocês almoço, escolhe o restaurante aí. Vamos lá. Ações de dividendos geralmente são baratas, pois tem um prêmio de valorização menor. Né? Prêmio de valorização é o que eu estou falando para vocês. Camarada, quando o Magazine Luiza lá estava 1.000, PL de 1.000, quer dizer, demora 1.000 anos para poder a ação devolver, que é preço sobre lucro. Então, pega o preço dela sobre o lucro, aí, por exemplo, dá 10. Significa que vai demorar 10 anos para você receber de volta o valor que você está investindo na ação. Até 15 aí os caras consideram que é um valor, barato, mas está um valor ok para você comprar, né? Eu falei, mas um valor ok para você comprar. Então, você imagina 1.000. Essas empresas de crescimento, elas têm PL 200, cara, PL 500, 1.000. Você imagina, às vezes até maior, na época das ações de tecnologia, tinha PL de 100 mil, você tá louco. Então, as empresas não tinham lucro, né? Então, os caras, não, mas lá no futuro ela vai ter lucrar tanto, então esse valor aí não é nada, isso aí rapidamente vai se pagar, elas vão ganhar muito dinheiro e tal. Pode ser, cara, mas eu não acredito muito no futuro, não. Mal, cara, eu acredito no presente, você imagina no futuro. Então, por isso, eu prefiro investir em dividendos. Muitas vezes negocio com preço relativamente baixo, abaixo do valor patrimonial. Já mostrei para vocês ali atrás, isso acontecendo no momento. Mesmo sendo empresas sólidas, alta rentabilidade, alta lucratividade. Lembra lá, psicologia do investidor, ganância e medo. Assim, a margem de segurança é muito maior nessa empresa e a taxa de erro é muito menor, por isso que é mais chance de você ter sucesso no futuro. Erros custam caro. Quanto mais você erra, mais acerto você precisará ter para voltar ao ponto de partida. Na verdade, quando os caras investem em ação de crescimento, eles também fazem carteira. Eles pegam lá 10 ações, cara, e levam em conta que se 2 ali derem um grande sucesso, pagaram as outras que eles erraram, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, funciona também, tá? Não é, tem gente que ganha dinheiro também com ação de crescimento, tá? Tem gente que ganha dinheiro de todo jeito na bolsa, mas eu estou mostrando para vocês que eu acredito ser mais seguro ações de dividendo, tá bom? Então, aqui, olha só, se você perdeu 1% naquela irmação, ela tem que valorizar 1% para você voltar onde você estava. Tá? Se você perdeu 5%, ela tem que valorizar 11% para você ficar empatado. Tá bom? Aí, veja só. Veja que beleza. Se cair 50%, você tem que valorizar 100%. Que é os 50%, né? Então, ela tem que subir 100% para voltar aonde estava inicialmente. Tá bom? Se cair, veja só, 70%, ela tem que valorizar 233% para voltar ao ponto inicial. Se ela cair 80%, que não está difícil nesse mercado baixista que nós estamos, mercado bearista, né? Mercado de um urso, aí, bate para baixo. Bear, urso, menos 80%, teria que valorizar 400% para voltar ao início. Tá? Então, é isso aí, a pessoa que investir em valorização tem que pensar nisso daí. Agora, para uma ação de dividendo, eu não preciso esperar ela voltar ao preço inicial. Ela pagando dividendo para mim, eu estou morrendo de rir, cara. Como vimos, é mais difícil de errar quando você investe em ações de dividendos. São empresas fáceis de identificar e bastante sólidas. Assim, não é preciso compensar tantos erros, o que gera mais resultado a longo prazo. A gente está visando o dividendo, não está visando o preço da ação. Então, se ela cair, como eu falei, dane-se, eu compro mais.
Se ela subir, aí fica chato, fica difícil de eu comprar. Chega numa hora que eu tenho que vender de tão caro que ela está e comprar outra. Tá certo? As pessoas têm um mindset errado. Fica esperando a ação subir. Mesmo se eu tivesse investido em ação de crescimento, eu tenho algumas ações de crescimento. Tá? Eu fico feliz quando ela cai. Eu quero ir comprando aos pouquinhos, para um dia eu falo, tá bom, agora eu acho que esse valor que eu coloquei tá bom para deixar quieto aí. Aí eu deixo quieto. Aí não, aí eu vou querer que valorize. Se não valorizar, também dane-se. Eu tenho tempo para esperar e maturar. Como eu falei, você investe um dinheiro que você não vai precisar amanhã para comprar o pão das crianças, o leitinho das crianças. Tá certo? Eu compro o leitinho das crianças aqui de casa e eu quero tomar de pinga, eu deixo um pouquinho só para tomar de pinga e o resto eu compro de ação. Então, o que acontece? Se a ação de dividendo ela não valorizar, problema. Ela está me pagando dividendo, eu estou feliz. Eu fico nervoso quando estou comprando essa dividendo, ela começa a subir. Eu até fico bravo. Pô, cai, tá caro, assim não vai dar para comprar, pô. Carteiras sem dividendos não contam com o poder de reinvestimentos de dividendos. Isso aqui também é uma coisa muito poderosa, que eu não falei com vocês diretamente, mas eu vou falar agora. Tá certo? Eu vou falar agora. Cadê? Quer passar, não? Passou demais também. Oh, meu Deus do céu. O reinvestimento dos dividendos é que gera o efeito bola de neve, né, que nós já comentamos. Juros compostos, tá? Usados positivamente. Pode ser responsável por, no mínimo, 50% do desempenho de um investidor. É um bom percentual. Veja só, 25 anos aqui de estudo do S&P 500. Então, você tem aqui $10 mil viraram $100 mil. Você reinvestindo dividendos, tá? Que é essa linha aqui, laranja. Enquanto $10 mil sem você reinvestir dividendos, virou o quê? 65 mil, essa linha aqui azul. Tá? Também você nota que a partir de 93, aqui 93 começou, estavam iguais, aqui começou a ter uma leve separação, começou a ter uma separação aqui em 2004, quer dizer, 11 anos depois começou a ter uma leve separação. Daqui a pouco que voltou a praticamente se juntar e separou definitivamente lá para 2010. Então, 17 anos depois, você começou a ter um resultado retumbante, né? Principalmente aqui, ó, a boa diferença deu aqui, ó, em 2014, 21 anos depois. Isso que é longo prazo no efeito bola de neve, tá, gente? Ambev, aí que o nosso amigo Gustavo estava perguntando, por um acaso, até separei aqui para mostrar também, né? Porque o crescimento da valorização dela, aqui que eu não lembro, foi o ano, mas é mais recente, que ela já tem um tempo. Está aqui. De 99 a. Não, esquece daí, esse aqui é o prazo maior, só um ano não. Tá? Mas ela teve um período de forte crescimento. Se tivesse colocado 10 mil nela, teria aumentado 5 vezes. Mais ou menos 20 anos aqui, tá? Que eu lembro desse gráfico. Se tivesse colocado 10 mil, teria virado 50 mil, ou seja, valorizou 5 vezes, tá bom? Agora, se você colocou 10 mil e reinvestiu o dividendo, cara, olha só, 400 mil você teria no final do mesmo período. 40 vezes mais. Então, esse é o efeito bola de neve, tá? Ela chegou num ponto que parou de crescer a Bev, aí estava pagando dividendo na faixa de 5%, por aí e tal, né? E se pensou aí alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, que ela ia se tornar uma ação, então, de dividendo, não mais de crescimento, tá certo? Só que ela não tem pago bom dividendos, não, ela não frequenta as carteiras aí que eu tenho acompanhado de boa pagador de dividendo, não. Pelo contrário, até começa a se questionar se não tem fraude contábil nela também, igual na Americana, já que do mesmo grupo do Paulo Lemos, Sucupira, né, o 3G. Tem outro também que eu esqueço o nome dele, mas são 3 caras muito bons de mercado aí. Ah, tá. Bom, mais alguma coisa aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Pode mandar aí, cara. A gente troca ideia aí, questionamento também, tá certo? Pode mandar aí também. Se o Rodolfo quiser falar também, fica à vontade aí, parceiro. O palco aqui é nosso. O Vicente também hoje. O Vicente teve problema aí de novo aí, que nem me respondeu aqui no WhatsApp. A gente vai tocando aí, depois ele gravar um vídeo, eu já pedi, ele manda aí para nós. Tá certo? Vamos ver aqui.
Eu vou tomar agora, pedir licença, tá? Para poder. Beleza, Rodolfo. Então você me ajuda então, nessa parte, se você quiser também, que eu vou ler. Vou pedir licença mais uma vez de ler textos aqui, porque eu vou falar do Okada aqui, um pedaço de texto que eu achei fantástico, vou tomar a liberdade de comentar. Eu não me senti à vontade para condensar esses textos, tá? Eu não me senti como se eu tivesse. Não seria uma censura, mas eu preferi citar e discutir do que eu falar, entendeu? Então, Okada, ele fala, isso é um texto de 50 que ele fez, tá? 1950. Tá uma referência lá no jornal, que eu sei também, se eu não me engano. Já citei até no nosso encontro passado. Os recentes preços das ações, comparados com os tempos, abaixaram geralmente pela metade, ou um terço, e nos casos piores, as que caíram para menos de um décimo. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram grande prejuízo. Dentre essas pessoas, diz que há quem se enlouquecera ou se suicidara. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Então, uma situação lá, ele escreveu em 50, né, que a gente tenha sido isso aí no mercado financeiro do Japão, tá? Por uns tempos, falando-se que é a popularização das ações, divulgaram bastante em jornais, rádios, mas, para a situação atual, nem devem ter meios de se desculparem. As pessoas que compraram no ano passado, quando as ações estavam em alta, nem se cogitavam em dividendos. Eram somente pessoas objetivando lucro pela subida dos preços. Se eu subir, ganho tanto. Né? Então, ele alertando aí também a questão de se focar os dividendos, como eu já citei anteriormente, né? Falas do Okada, e ele mostrando aí de pessoas que entraram no ciclo de alta, né? E esse ciclo infalivelmente cai, o nome já fala ciclo, então você tem altos e baixos. Se você está no máximo da alta, o caminho mais provável é vir a queda. E isso aconteceu, ele falando, das pessoas ficaram loucas, se suicidaram com as perdas, né? Porque colocaram dinheiro, como a gente já falou também, que não podia ter colocado, colocou, né? Às vezes, igual pirâmide, a pessoa vende às vezes a casa e coloca, a única casa que tem, a pessoa coloca na bolsa, pensando que vai ficar milionário, vai comprar 10 casas depois, ou pega o dinheiro lá que está guardado para uma emergência, cara, o dinheiro que juntou a vida toda e coloca, entendeu? Ele perde tudo, e pega, às vezes, dinheiro emprestado, né? Que até a gente já conversou a questão da alavancagem, e coloca para investir, perde, e fica devendo para o resto da vida, a pessoa fica louca, não vai conseguir pagar aquilo, se mata, entendeu? E ele falando essa questão aí, né? Da ganância, lembra? Medo e ganância. Sendo que as pessoas sem nenhum conhecimento sobre ações, amadores como assalariados, né? Rodrigo da vida, viúvas, quem possui um pouco de poupança, etc. Quem compraram despropositadamente. Assim, eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado. Pois, pelo preço da época, aqui é interessante que ele vai mostrar por que ele ficou apavorado, por que essas pessoas, infelizmente, sem conhecimento, chegaram ao prejuízo, né? Pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitos que não atingiam 1% ao ano. Então, veja só, então ele falou, mesmo na questão de uma inflação baixa aí, tá bom? Então, vamos colocar aí que esteja um título público pagando 1%, né? 2%, 3% ao ano, já muito um país que a gente já falou, um país dito desenvolvido, né? Considerado desenvolvido. Então, as ações pagando 1%, quer dizer, estavam muito caras. É o valuation que ele usou. O percentual de pagamento de dividendo estava muito baixo. Então, a ação estava cara. Não era hora de você entrar. É o contrário, é para você vender, cara. Tá certo? Então, achei fantástica a análise dele. Né? E aí falando. E no momento, lembra que a gente falou de ciclo de alta? Então, exatamente no primeiro momento, momento da recuperação, economia horrível, mercado veio, despencou, né? Chegou no fim do poço mesmo, no fundo do poço, e todo mundo esperançado, agora o mundo vai acabar. Pessoas com mais sagacidade, a visão de primeiro nível que Howard Marks fala, começam a observar e entram quando começam a ver que a situação começa a melhorar. Por exemplo,
Já até citei para vocês. Quando começa a aumentar a produção de caixa de papelão, é um indício que a economia está recuperando. Por quê? São usadas nas embalagens. Tá? Então está vendendo mais. Então é um indício que você tem para saber que o mercado está melhorando. Esses caras têm esse conhecimento, observam isso e começam a entrar no mercado. Tá certo? Depois, outras pessoas começam a ver, dá o Rodrigo da vida, que não tem esse nível, né, de divisão de primeiro nível, mas, pô, vai lá e, opa, tô achando que agora tá bom o negócio, entra, eu já tô na metade do caminho. E tem gente que vem depois do Rodrigo ainda, que aí quando começa a sair no jornal, na revista, ó, o mercado financeiro é maravilhoso, ó, tá dando muito lucro, agora você vai ficar rico. Cara, não entra, já tá no auge, tá chegando na crista da onda, entendeu? Você sai, você tem que ser o contrário. Né? O cara mesmo fala para você não ser uma pessoa excêntrica, fazer coisa diferente dos outros, mas nesse caso, cara, ele também fala em bom senso, o bom senso é você sair, cara. Sai. Quando começa a sair na televisão, eu vi até uma vez um gestor falando, quando sai na Isso é Dinheiro falando de uma empresa, eu vejo que está na hora de eu sair dela. Eu achei muito bacana, cara, muito bacana. Não estou nada contra isso, estou dando exemplo da, quando começa a sair na mídia as coisas, eu disse, opa, tá caro, tá na hora de eu sair desse mercado, tá bom? E são com essas pessoas todas que ele citou, assalariado, viúva, quem possui um pouco de poupança e tal, enfim. Aí que vai a festa, um começa a falar com o outro, aí vira corrente, né? E aí é igual esses golpes de pirâmide. Portanto, um aplicador sério que objetiva os dividendos não iria comprar. Sim, até mesmo para mim um investidor, cara, em valor, não iria comprar, porque tudo está caro. Pelos dividendos baixos, você vê que está caro a preço da ação. Tá? Isso no geral, isso no mercado todo. Né? Que é claro que uma empresa igual a Itaú, por exemplo, está pagando menos dividendo, não baixo dividendo. Um dividendo bom, tá certo? Mas baixou da média dela, porque ela está investindo, isso é normal. A própria Klabin passou por isso, o preço dela caiu, porque ela pagou menos dividendo, mas ela investiu no projeto Puma, tá certo? A Tupi não tá, até recuperou bem, mas ela caiu, cara. Eu comprei 19, só um ano atrás lá, um ano e pouco atrás. Ela chegou a 20 e tantos reais aí, 24, reais, 25 reais, tá? Entendeu? Então, mas o dividendo dela está lá, 4%, alguma coisa. Mas 1%, cara, putz, 2%, sei lá, uma empresa que pagava 6%, sei lá, está errado, está cara, entendeu? E você vê o valuation tá alto. Então, vamos lá. Tem empresa também que não costuma pagar dividendo, é o contrário, igual a Movida. A Movida ela paga 2% ao ano. Só que ela caiu tanto que você vai analisar, tem gente que não vai pagar 12%. Ela não é empresa de dividendo, mas é que ela está muito barata, entendeu? Se vender a frota da Movida, vale mais do que o valor dela na bolsa. Só que não tem só os carros da Movida, tem estrutura, tem uma marca, o valor da marca e tudo. Ou seja, está muito barata. Tá? Então, portanto, o aplicador sério que objetiva os dividendos não iria comprar. Isso quer dizer que, se um dia as cotações abaixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, estava claro que mal baratearia e o mal barateamento provoca o mal barateamento, acelerando a baixa. Por isso é que em tão pouco tempo abaixou tanto, como se vê. Isso aqui foi até interessante, e aqui em casa eu costumo, uma vez por mês, eu faço uma cerimônia aqui com a minha família religiosa, e a gente pega algum texto para ler. Eu peguei exatamente esse texto para ler, né? Eu pego algum texto do Okada para poder ler, eu li com minha família. Aí minha filha de 18 anos ela teve dificuldade de entender isso aqui, né? O mal barateamento provoca o mal barateamento, sim. Tá? Então, eu faço questão de explicar, porque também é psicologia de mercado, é o que a gente viu no encontro passado. As ações estão subindo, subindo, até que alguém fala, pô, acho que esse negócio está caro, eu vou vender, e vende. E alguém viu que essa pessoa vendeu, falou, por que esse cara está vendendo? Eu vou vender também. Não para querer questionar. E vende também. Com isso, outro vende, o preço da ação faz o quê? Tem uma leve queda. Tem uma leve queda. Quando tem essa leve queda, outros vêm, meu Deus, caiu, agora vai implodir tudo, estava caro mesmo, bem que me falaram, aí começa a vender e aí já era. Aí despenca o preço da ação, esse que é o mau barateamento. Tá certo? Tem até uma parte que ele fala, que eu não coloquei essa parte, né, específica, mas ele fala que antigamente os capitalistas compravam as ações que estavam caindo
e com isso o preço não caía tanto, mas que naquele momento não estava acontecendo. Na verdade, isso até hoje, né, não sei o que o Okada quis dizer especificamente naquele momento do Japão, eu não tenho conhecimento do que se passou na história econômica do Japão naquele momento. Tá? Mas, no geral, você percebe que isso acontece sempre, como eu falei, em psicologia de mercado. Você tem que, quando entra o pânico, aí o efeito manada. As pessoas começam a vender. Não só as pessoas. Né? Atualmente, você tem um fundo de investimento que, se as pessoas entram em desespero e começam a querer sacar dinheiro, eles têm que vender as posições dele em ação para pagar essas pessoas. Não pode falar, calma, você tem que ter controle. Eles simplesmente tem que obedecer o que a pessoa está pedindo. Então, quando as pessoas se desesperam e começam a pedir o dinheiro delas que está investido em fundo, o fundo tem que vender ação. E o fundo tem milhões de ações. Então, quando eles vendem, cara, ele ajuda mais o preço a cair. E quando o preço cai, mais pessoas se desesperam e mais pessoas vendem. Que é exatamente o inverso do ciclo de pessoas que começaram a comprar porque o preço estava subindo. Entendeu? Inclusive, até no livro do Faça Fortuna com Ações fala bem, uma das formas de você especular. Você combina com mais um aí, você combina com um cara, você tem dinheiro, combina com outro cara que tem muito dinheiro também. Tá? Aí vocês começam a comprar uma ação de bobeira. Aí o preço faz o quê? O preço sobe. Quando o preço sobe, várias pessoas começam a copiar e vão seguindo. Tá? Aí daqui a pouco esse cara fala, não, já tive o lucro que eu quero. Ele sai. Entendeu? Aí daqui a pouco o preço desaba. Porque não tinha motivo de estar subindo a ação. Não é só a cara com dinheiro, não. Até eles fizeram com a própria IRB aqui no Brasil, fizeram dos Estados Unidos, com uma empresa lá, uma empresa de videogame, cara. O pessoal se juntou numa rede social lá, e eles combinaram de subir o preço da ação. E eles quebraram muitos fundos de investimento, porque essa empresa fabrica videogame, cara, você imagina. Então ela está em agonia na Bolsa há muitos anos, a Bolsa Americana. Os caras estão, muito fundo de investimento fazia short, ou seja, investia na queda daquela ação. E aí, de repente, pessoas se juntaram pela internet e resolveram manipular o mercado. Em grupo lá de uma rede social lá, um americano lá, não sei qual é, não me lembro qual é. Sei que eles combinaram e fizeram o preço subir. Os caras tinham apostado muito fundo de investimento, quebrou nos Estados Unidos, pode isso aí, cara. Tô rindo, mas não é bonito, não. Muito fundo quebrou, muita gente perdeu dinheiro, pode isso daí. O que eles resolveram fazer? Acharam que era justiça, vamos levar o preço da ação e tal. E aqui no Brasil eles fizeram com a IRB também, logo depois. Só que não chegou a quebrar nenhum fundo, mas do nada. Teve um dia que a IRB começou a valorizar do nada. Eu não lembro quanto valorizou, 12% no dia, não lembro. Sei, nos Estados Unidos foi uma valorização muito boa e, como eu falei, chegou a quebrar alguns fundos que investiam na ação, que há muito tempo estava embaixo. Eles simplesmente resolveram, vamos comprar essa ação aí. Milhões de pessoas fazendo isso, fizeram o preço subir, né, da ação. Então não é só grande investidor, não. Então o mercado ele pode ser manipulado, tá? Mas não é nessa o foco que eu estou falando, só estou falando uma observação. O foco é pessoas entusiasmadas, mercado sobe. Pessoas em depressão, o mercado cai. Tá? Então é isso que está falando aqui. Que estava muito caro e quando começou a cair, despencou. Resumindo, é isso que eu li. O que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, que eu até comentei, né? Em que os preços abaixarem até o fundo, os capitalistas se mobilizavam para a compra. Por isso, era possível evitar uma queda. Mas hoje em dia, se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações desconhecem o fundo e deve-se considerar que, para se recuperar, necessita-se de um período bastante longo. Então, essa parte específica dos capitalistas que foram, que não foram mais, eu não sei comentar como eu falei. Tá? Mas a ideia geral é que os preços despencaram, porque não houve compra. Então, só ladeira abaixo, só venda, preço despenca. E aqui o triste, né, que ele fala, que a gente até comentou aquela questão de recuperação de preço, né? Necessita-se de um período bastante longo para se recuperar. Geralmente, é assim, são ciclos, né? Agora, quanto tempo demora, a gente não sabe dizer, mas não recupera de uma hora para outra. Sempre vai demorar um tempo, tá? Alguns anos aí, pelo menos. Às vezes mais, às vezes menos, recuperação de preço. Por isso que a questão de investir em valor, né? Você compra uma empresa que está com valor baixo, ok, mas quanto tempo vai demorar para ela voltar ao valor dela? Ninguém sabe falar. Então, isso daí é uma coisa perigosa para o investimento de valor. Você pode até saber, igual eu falei, da Movida. Ela está muito barata. Eu tenho ação na Movida, comprei até de novo por causa dessa queda dela. Mas quanto ela vai voltar ao preço dela? Eu não sei, não posso falar. Talvez comece a melhorar no segundo semestre, se os juros começarem a baixar. Então, tudo é talvez, ninguém tem certeza. Tá? Depende muito dos juros estarem embaixo para ela poder voltar a valorizar. Tá bom?
E esse é o problema do mau investimento, tá? Que dói. Então, por isso que você tem que investir sem ser o dinheiro das crianças. Tá? Você tem que investir com estratégia, com moderação. Eu falei do prejuízo que eu tive com o Oi, mas, pô, eu sei de casos de pessoas que colocaram fortuna na Oi. Fortuna, sim, o padrão delas, né? Pessoas que são pequenos investidores e que, não, agora eu vou ganhar dinheiro, porque essa Oi vai explodir, aí faz igual cassino, entendeu? Bota todas as fichas, faz igual em filme, assim, como aquilo fosse a realidade da vida. Então, tem todas as fichas naquele número e ganhei, fiquei rico. Grande, igual o filme de Hollywood. Mas não é bem assim que funciona, não, gente. Então, tem que ter estratégia, gestão de risco, tá? E dividendos te ajudam muito nisso, tá? É monótono investir em dividendos. Você não vai ter curso na internet oferecendo a comparação de dividendo, investir ação em dividendo. É monótono. É igual esperar uma árvore crescer, tá bom? Porém, é muito mais seguro do que os outros investimentos que tem, principalmente em bolsa, né? Que é um mercado aí de risco. Bom, tá aí o Bacon novamente. Obrigado, Bacon. Alguma pergunta aí, meus amigos? Tá aqui agora. Pô, bacana, Gustavo. Desculpa, nem vi, cara. Beleza. Boa noite, cara. Obrigadão mais uma vez aí sua presença, cara. Semana que vem, professor Benedito Tati, professor Rodolfo. Eu vou estar aqui só dando apoio para essas feras aí. Os pitbulls estão soltos semana que vem. Não perca, hein? Tá bom? E deixa eu ver mais aqui. Não, então acabou, cara. De novo aqui, minha infância aqui, o Mitanes. Por hoje é só, pessoal. E está aqui nosso referencial. Esqueça nas outras horas de passar, que eu fico empolgado, cara. Que passar vai ter referencial, tá bom? Então tá falando do cara, 1950, 4 de fevereiro de 50 ele escreveu. Então foi 49, talvez, né? Que aconteceu aquela queda das ações. Enfim, tá aí. Foi bastante tempo, já aconteceu o que acontece hoje, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Obrigado, meu amigo Rodolfo. Até a próxima. Valeu, meu amigo Gustavo. Te aguardo semana que vem. Dúvida lá no grupo, pode mandar também. Nós estamos juntos.